Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma iniciativa do LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais de Santa Catarina, em parceria com a SCC, o Sistema Catarinense de Comunicação. O objetivo dessa série de entrevistas é levar ao grande público um pouco mais sobre empresas, marcas e lideranças que contribuem para a transformação de Santa Catarina. O tema de hoje não poderia ser mais instigante: inovação. Vamos receber Alexandre Souza, coordenador geral do Startup Summit Santa Catarina, que se consolidou como um dos principais pontos de encontro de conteúdo, networking e transformação e repercussão do ecossistema de inovação catarinense e brasileiro. Alexandre, obrigado por estar conosco aqui no Lead Talks. Queria começar você, talvez, para o grande público, dando um histórico breve de por que Florianópolis, por que Santa Catarina se tornou a Ilha do Silício? Por que o ecossistema de inovação de Santa Catarina, especialmente de Florianópolis, se tornou uma referência nacional e internacional? Foi por acaso? Não, com certeza não. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre startup, inovação e sobre o Startup Summit. É sempre um prazer, sempre gosto muito de falar sobre isso, né? Eu tenho viajado bastante pelo país, né? E é a pergunta que todo mundo faz, né? Como se transformou nesse polo que é hoje e se é de agora, né? Mas a gente sempre gosta de falar que ecossistemas é uma maturidade que vai se criando, né? E a base do nosso ecossistema, a base do ecossistema aqui de Santa Catarina, a gente está falando lá no final da década de 70 e início da década de 80. Lá que começaram realmente as primeiras iniciativas, né? Estava até conversando com alguns dos convidados aqui do programa, né? Que a gente não pode esquecer, por exemplo, de DataSul, de Intelbras, de Digitur. Todas essas empresas foram startups, numa época que não se usava esse nome, né, de startups. Então, o nosso ecossistema tem data lá do final da década de 70 e início dos anos 80, muito de um trabalho que teve aqui em Florianópolis, mas também em Joinville e Blumenau, das universidades. Eram muitos talentos vindo para cá para estudar, até muito semelhante com o Vale do Silício, né? Vários empreendedores vinham para o Vale ou vêm para Florianópolis para estudar na Universidade Federal e quiseram continuar morando aqui em Florianópolis e montando as suas empresas. Com as características que Florianópolis tinha na época, né, com relação a não ter indústrias, começaram a pensar muito em empresas de base tecnológica, né? E aí começaram a surgir, né, as primeiras iniciativas, com a Fundação CERT, com a própria CAT, tudo isso lá na década de 80, né? E isso foram ciclos de maturidade até chegar ao momento atual, né, que Santa Catarina é super reconhecida como um grande polo, né, de startups. Florianópolis, especificamente, é a cidade com maior densidade de startups por habitante, mais que São Paulo, que outros grandes centros. Então, aqui em Florianópolis tem mais startups por habitante que em São Paulo, né? Então, mostra a força desse ecossistema, mas muito dessa maturidade que foi sendo criada. Eu digo assim, a gente está no 4º ciclo de empreendedores, né, de maturidade do ecossistema. E cada vez mais esse ciclo vai se aumentando, acelerando, novos investidores, novos empreendedores, e aí realmente mostra essa força, né? E uma característica muito forte aqui no nosso estado, que é a do associativismo, né? O que a gente não vê tanto em outros ecossistemas no Brasil é essa união entre os atores de um ecossistema. Isso é muito característico daqui. A gente viaja pelo país, a gente vê. São Paulo é o grande ecossistema do Brasil, mas lá cada iniciativa, cada um tem as suas iniciativas, que no final é grande e aparece. Aqui é muito a união dos atores em prol do empreendedor, né? Eu gosto muito de uma frase de uma dupla sertaneja, que eles falam que demoraram 25 anos para fazer sucesso da noite para o dia. Exatamente. É exatamente isso. Eu queria te ouvir um pouquinho, quando a gente fala em inovação, eu queria que antes você também desse uma leitura. O que é uma startup, né? E o que caracteriza, especialmente o traço, o segmento de atuação, a diversidade das startups de Santa Catarina? Sim. Então, é sempre interessante falar sobre startup porque é um conceito simples, mas às vezes o pessoal se complica, né? Normalmente são empresas de grande parte de base tecnológicas, mas tem um motivo por isso. Porque normalmente uma empresa de base tecnológica, ela tem como ser repetível e escalável, que é a grande diferenciação de uma startup e de uma empresa tradicional. Quando a gente fala de startup, normalmente é uma empresa que consegue crescer muito rápido. Ela consegue triplicar, quadriplicar por ano, numa sequência de anos.
Porque ela usa da tecnologia para poder ser escalável. Então, normalmente, são empresas de base tecnológica com um produto extremamente inovador, né, porque ela vem para fazer algo disruptivo e que ela tem esse poder de escalabilidade, ou seja, de crescer muito rápido. Então, aqui em Santa Catarina, a gente pode dizer alguns exemplos, por exemplo, a Conta Azul, a Resultados Digitais, que, através da tecnologia, conseguem escalar muito rápido, num período muito curto de tempo, né, e ficar sendo líder de mercado, sendo um grande player do mercado. Então, normalmente, é essa a diferença de uma empresa tradicional, né, de base sem ser até de base tecnológica, para uma startup. É a escalabilidade, é o grande diferencial de uma startup. E a segunda... Eu ia te perguntar, na segunda, eu te perguntei um pouco sobre vocações. Dá para dizer que o nosso estado tem alguma trilha mercadológica mais frequente? É interessante, né? A gente tem acompanhado, provavelmente todos os que estão assistindo a gente acompanham e já ouviram falar do termo unicórnio, né? Que são empresas que têm um valuation acima de $1 bilhão. Normalmente, esses unicórnios são empresas B2C, na grande maioria, ou seja, venda para o consumidor final. Uma característica que a gente vê muito aqui em Santa Catarina são empresas B2B, no modelo de recorrência, né? Então, vendendo através de assinaturas, e normalmente nichadas para um público. Normalmente são empresas que oferecem soluções para outras micro e pequenas empresas. E algo que está acontecendo muito aqui no nosso estado é a venda dessas startups para grandes outras empresas de base tecnológica. Então, assim, a TOTUS compra muitas startups aqui do estado, a Lynx compra muita startup aqui do estado. Então, o nosso estado, até então, não tem um unicórnio, não vejo tão cedo um unicórnio em Santa Catarina, mas o que a gente vê são empresas com um valor de mercado entre 30 a 150 milhões sendo vendido, assim, tem muitas empresas aqui do nosso estado sendo vendido para outras grandes empresas. Então, acabou sendo uma característica muito forte aqui de Santa Catarina. B2B, SaaS, de vários segmentos, agronegócio, edutech, de marketing, fintechs, mais empresas que são vendidas nesse valor aí de 30 a 150 milhões de reais. Tem muitas empresas. Para você ter uma ideia, só no programa que eu coordeno lá no Sebrae, que é o Startup SC, nos últimos 12 meses, nós tivemos 14 exits, ou seja, 14 startups do nosso programa foram compradas por outras empresas. E o valor de mercado sempre variando entre 30 e 150 milhões. E o legal, empresas de todo o estado, né? Um exemplo que eu posso citar aqui, por exemplo, ano passado a gente teve uma empresa chamada Clínica das Nuvens, de Xanxerê, que foi vendida por 36 milhões de reais. Né? Aqui de Florianópolis, a Equilibrium, que foi vendida para o Grupo Boticário. Então, é uma característica nossa esse tipo de empresas. B2B no modelo SaaS e um valor de mercado entre 30 a 150 milhões de reais. Queria que você comentasse sobre o Startup Summit. Qual foi a origem da ideia? Como foi a primeira edição? O que se espera para 2022? Legal. É legal que assim, nós estamos fazendo esse ano 10 anos com o projeto Startup SC do Sebrae. Estou 10 anos como coordenador desse projeto, que é um projeto que tem como objetivo desenvolver e fortalecer o nosso ecossistema e ajudar as startups. Em 2017, a gente já estava bem consolidado o nosso projeto. A gente tem programa de aceleração, a gente organiza eventos, a gente tem várias ações dentro do projeto Startup SC. E num grande evento que eu sempre organizo uma missão que leva empreendedores para outros eventos. Né? E eu estava com 40 empreendedores de Santa Catarina num grande evento, lá em São Paulo, e a gente começou a conversar, não está na hora de Santa Catarina ter um grande evento para startups? Né? A gente tem grandes eventos aqui em Florianópolis, no estado, aqui em Floripa tem o RD Summit, mas não é um evento para startups. Né? É um evento que as startups estão, mas não é um evento para startups. E aí eu vim com aquela indagação dos empreendedores, né? Era o final de 2017, eu falei, cara, está na hora então da gente criar o nosso grande evento de startups, né? E daí nasceu a ideia de desenvolver o Startup Summit, a gente começou a planilhar e logo no final do ano de 2017 a gente lançou o nosso evento, né? Colocamos o evento na rua em novembro de 2017, e o evento em 2 meses ele já se mostrou que era muito viável, a ponto de o Sebrae Nacional entrar em contato com o Sebrae Santa Catarina e sinalizar, vocês não querem transformar esse evento que vocês estão criando para Santa Catarina e ser um evento nacional do Sebrae?
Porque até então o Sebrae ele apoiava eventos, mas não tinha o próprio evento para startups. E aí, com o nosso evento aqui, vamos pegar o evento de Santa Catarina e transformar num evento nacional do Sebrae para startups, que acontece em Santa Catarina, que já é um ecossistema extremamente maduro, né? Perfeito. E aí nós botamos a primeira edição no ar em 2018 para 2.300 pessoas, né? Ainda muito com o público de Santa Catarina, porque foi no meio do caminho que a gente transformou num evento nacional. E a segunda edição, já em 2019, aí já sim foi uma edição nacional desde o começo, né? Então, 40% do público já são de outros estados, né, na edição de 2019. E em 2019 a gente colocou 4.000 pessoas, né, lá no Sapiens Park, no centro de eventos ali do Sapiens. Foram 4.000 participantes com palestrantes internacionais. E o nosso objetivo com o Startup Summit, né, é quase que ser uma continuidade do trabalho que a gente realiza com as startups, ou seja, de capacitar elas. Então, é um evento que o empreendedor de startup, de empresa tecnológica, ele vai para se capacitar. Então, no evento, ele vai adquirir conhecimento de startups que estão num patamar maior. Então, o Sebrae separa uma startup em níveis de maturidade. Então, a gente tem a startup na fase de ideação, validação, operação, tração e escala, né? O que todo mundo quer é chegar nesse nível de escala. O nosso público no Startup Summit é aquela startup que está na operação, tração e quer chegar em escala. E aí eu convido para palestrar quem está em escala. Então, normalmente, quem está palestrando no Startup Summit são empreendedores de startups que já são unicórnios, que já chegaram num patamar e que vão ensinar aqueles empreendedores que estão querendo chegar lá, né, como que abrir a caixa de máquinas, né, mostrar como que eles chegaram nesse patamar de ser escalável. Aprendizados, acertos. Exatamente. Então, eu falo assim, eu gosto que toda a palestra seja um playbook, que ele possa... Pegou ali o conteúdo, no outro dia ele vai lá e tenta aplicar aquilo dentro da sua empresa. Então, dentro do Startup Summit, a gente vai ter trilhas, né? São 14 trilhas. Então, a gente vê marketing, a gente vê vendas, a gente vê tecnologia, a gente vê produto, a gente vê cultura, a gente vê investimento, a gente vê M&A, a gente vê hardware, tudo isso, né, em trilhas com empreendedores, né? Então, não é palestrante profissional. Quem vai estar lá é empreendedor que passou por tudo aquilo e quer ajudar, né? Que é algo que a gente vê muito no ecossistema, né? O segmento de startups tem muito disso do give back, né? O de devolver para o ecossistema o que eu tive de ajuda. Então, esses empreendedores que estão palestrando no evento, eles querem devolver isso para o ecossistema, ajudar outros empreendedores. Tem muito esse senso dentro do universo de startups. Então, é assim que funciona o Startup Summit. Estivemos juntos lá também no Web Summit, em Portugal, e com certeza o Startup Summit Santa Catarina, ele já tem essas características de um grande ponto de encontro. O que esperar para a edição de 22? Sim, provavelmente não, vai ser, né, a nossa maior edição, né? A gente está trabalhando com um público aí de quase 5.000 participantes, serão 90 palestrantes, nessas 14 trilhas que nós vamos ter. Então, a gente vai ter 7 trilhas num dia, 7 trilhas no outro. Nós vamos ter rodada de investimentos, né? Então, 60 fundos de Venture Capital vão estar no evento, conversando com as startups, né, que vão estar lá. Nós vamos ter uma área de feira com 120 startups do Brasil todo, expondo seus produtos e serviços, não só para investidores, mas para o cliente final, para outros empreendedores. Palestrantes de peso, como eu falei, né? A gente, pelo menos 5 unicórnios do Brasil vão estar presentes, o CEO e os fundadores, além de conteúdos internacionais, como o Chris Ye, que é um dos autores de um livro, que é o Blitzscaling, que é um livro que é muito utilizado, referência no universo de startups, né? Então, ele é um dos autores desse livro e vai estar palestrando no evento. Então, a gente realmente vai fazer a maior edição, né, de Startup Summit, e muito com esse objetivo de levar conhecimento, né, para o empreendedor de base tecnológica de startups, para que ele tenha mais chance de sobreviver, né? O objetivo do Sebrae é ajudar na sobrevivência das micro e pequenas empresas. E grande maioria dessas startups, elas são micro e pequenas empresas. Essas que eu falei que estão nessa fase de validação, operação, tração, são micro e pequenas empresas. O nome é bonitinho, é startups, mas no final elas são empresas, como qualquer outra. E o que a gente quer é ajudar no desenvolvimento dessas empresas. Então, o Sebrae, através do Startup SC e do Startup Summit, tem esse objetivo, ajudar no desenvolvimento das startups. E o Summit é mais um dos nossos braços, vamos dizer assim, talvez hoje o principal, né, que é um evento muito grande, reunindo gente do Brasil inteiro, que vai estar aqui em Florianópolis, né, nos dias 4 e 5 de agosto. Recebemos Alexandre Souza, coordenador geral do Startup Summit Santa Catarina, um evento
com repercussão e alcance nacional e que se torna uma das grandes plataformas de inovação e de incentivo ao mercado brasileiro de startups, que tem dado ao país e ao mundo uma série de grandes empresas de sucesso. Acompanhe o Lead Talks, Liderança para o Futuro, em todas as plataformas do Lead e também as plataformas do Sistema Catarinense de Comunicação, seja o portal SCC10, quanto pela televisão aberta no SBT do Estado de Santa Catarina. Nos encontramos no próximo Lead Talks.